Eu acordei de repente, sem saber exatamente por quê, com a sensação muito clara de que alguém havia chamado meu nome. Eu notei um envelope pardo enfiado sob a porta de casa. Não havia selo nem remetente. Só tinha uma folha em branco. E no centro da página, meu nome escrito repetidas vezes, um sobre o outro, até que as letras formassem quase uma mancha escura. A terra estava mexida, como se alguém tivesse cavado recentemente. Eu cavei com as próprias mãos e encontrei um pequeno saco plástico amarrado com uma linha. Dentro havia uma fotografia minha. Ela estava impressa de ela foi impressa de alguma rede social e ela estava dobrada várias vezes, coberta por uma mistura de terra escura e fios de cabelo. Aoba, bom com vocês? Espero que esteja bom. Meu nome é Nicolas e aqui a gente vai contar relatos sobrenaturais e histórias bizarras. A gente já vai pro relato, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente, principalmente porque a gente tá no início aqui, né, do canal. E se você tiver uma história e quer que eu conte ela aqui, mande aí no e-mail que tá aparecendo na tela e também na descrição, tá? Segue a gente lá no Instagram e no TikTok. O link tá... O link não, né? O arroba tá aí na descrição. E agora chega de prosa, vamos pro relato que se chama Depois que eu a denunciei, minha vida começou a apodrecer. Quando decidi denunciá-la, não imaginei que aquilo ultrapassaria os limites de uma decisão profissional. Na minha cabeça era apenas o que precisava ser feito. A empresa onde eu trabalhava vinha enfrentando pequenos problemas administrativos havia meses. Tinha ajuste estranho em planilhas. Alguns contratos estavam desaparecendo e reaparecendo, com vários valores modificados. Tinha relatório que parecia sido alterado depois de aprovados. Nada grande para fazer escândalo, mas era recorrente e eu parei de ignorar. Eu tinha acesso direto a parte desses documentos e depois de meses de semanas cruzando dados e revisando o histórico, eu comecei a perceber que um mesmo nome aparecia repetidamente associado às alterações. Patrícia. Não era uma funcionária problemática, pelo contrário, ela era sempre educada e sempre pontual. E organizada. Talvez por isso tenha demorado tanto para que alguém desconfiasse dela. Quando levei os relatórios ao diretor, fiz isso sem nenhum entusiasmo, quase com a sensação de estar traindo uma colega de trabalho. A reunião foi silenciosa e constrangedora. Patrícia não se defendeu de forma agressiva, nem chorou ou muito menos levantou a voz. Apenas ouviu tudo com as mãos apoiadas sobre a mesa e um olhar muito calmo, como se aquilo fosse apenas um detalhe inesperado no meio do dia. Disse apenas que precisava de tempo para explicar. Essa explicação nunca chegou. 2 semanas depois, ela foi desligada oficialmente sob a justificativa vaga de uma reorganização. Ela foi desligada oficialmente sob a justificativa vaga de uma reorganização interna. No último dia em que apareceu no escritório para assinar os papéis de saída, passou por mim no corredor e parou alguns segundos. Não tinha raiva no rosto dela. Ela estava tranquila, extremamente tranquila, quase desconfortável. Disse que eu não precisava ter feito aquilo, e eu respondi que tinha feito o que era certo. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse registrando aquela frase em algum lugar da memória. E aí me respondeu que as coisas sempre acabam se equilibrando. Naquele momento, não dei importância para esse comentário. Eu voltei para casa naquela noite pensando que o assunto estava encerrado. Foi por isso que a primeira madrugada me pegou completamente desprevenido. Eu acordei de repente, sem saber exatamente por quê, com a sensação muito clara de que alguém havia chamado meu nome. Não foi um sonho confuso. Estava muito nítido. Era um sussurro muito próximo do meu ouvido, como se
alguém estivesse inclinado sobre a cama. Eu sentei imediatamente, olhando para o quarto escuro, tentando encontrar alguma explicação. Minha esposa, que dormia ao lado, estava respirando fundo. Fiquei alguns minutos imóvel esperando ouvir algo novamente, mas o silêncio era absoluto. Acabei voltando a dormir e me convenci de que tinha sido apenas um fragmento de sonho. Na manhã seguinte, notei que o espelho do banheiro estava rachado no canto inferior. Uma fissura fina e quase imperceptível, que parecia ter surgido durante a madrugada. Tentei lembrar se já estava ali antes, e apenas não tinha reparado. E apenas não tinha reparado. Passei o dedo pela trinca e segui o dia normalmente. Só 2 dias depois, o carro não ligou quando tentei sair do trabalho. E o mecânico veio examinar, mas disse que não encontrou nenhuma falha concreta e que poderia ter sido apenas uma pane momentânea. Acontece que na semana seguinte, um cliente importante cancelou um contrato que eu vinha negociando há meses. Alegou inconsistência na documentação. Eu revisei tudo repetidas vezes e não encontrei erro algum. A sequência de pequenas falhas começou a se acumular de forma estranha. Passei a dormir mal, acordando várias vezes durante a madrugada, com a sensação de que algo estava errado dentro de casa. Os sonhos também começaram a mudar. Em vários deles, eu estava parado dentro de um rio raso, com a água turva até os tornozelos. Eu sentia algo tocar no meu pé por baixo da superfície, sem que eu conseguisse ver o que era. O mais estranho é que comecei a acordar sempre no mesmo horário, umas 3h20 da manhã. Certa noite, levantei para beber água e senti um cheiro forte de vela queimada vindo da sala. Parecia recente, como se alguém tivesse apagado uma chama minutos antes. Eu acendi a luz e caminhei pelo cômodo procurando alguma explicação. Nada estava fora do lugar. Minha esposa disse que não tinha sentido cheiro algum. Mesmo assim, naquela noite eu demorei horas para conseguir dormir novamente. No trabalho, as coisas também começaram a se deteriorar. Arquivos que eu tinha salvo desapareciam do sistema e reapareciam em versões antigas. Recebi reclamações de e-mails que teriam sido enviados da minha conta sem que eu lembrasse de tê-los escritos. Não eram mensagens agressivas, né? Apenas textos confusos o suficiente para que colegas começassem a questionar a minha organização. Passei a revisar tudo 2 vezes antes de finalizar qualquer tarefa, como se estivesse constantemente tentando provar que ainda tinha controle sobre a minha própria rotina. Foi numa sexta-feira, durante o almoço, que eu vi pela primeira vez algo que me fez lembrar de Patrícia. Uma colega comentou casualmente que ela tinha uma tia conhecida na região por resolver certos problemas espirituais. Disse isso rindo, como se fosse apenas uma curiosidade antiga da família. Quando perguntei o que significava exatamente, ela respondeu que era aquelas coisas que algumas pessoas procuram quando querem se vingar de alguém sem fazer nada diretamente. Naquela mesma noite, eu notei um envelope pardo enfiado sob a porta de casa. Não havia selo nem remetente. Só tinha uma folha em branco. E no centro da página, meu nome escrito repetidas vezes. Um sobre o outro, até que as letras formassem quase uma mancha escura. Mostrei aquilo à minha esposa e ela achou que poderia ser brincadeira idiota de alguém da rua. Eu também tentei acreditar nisso e joguei o papel fora. Os acontecimentos não pararam. Meu cachorro começou a rosnar para o corredor que levava aos quartos, algo que ele não fazia. Ficava imóvel encarando a parede, como se seguisse com os olhos algo que se movia lentamente. Minhas plantas começaram a murchar sem motivo aparente. Eu me sentia cansado o tempo todo,
como se o corpo estivesse sempre lutando contra uma gripe que nunca se manifestava completamente. Alguns meses depois, encontrei Patrícia por acaso no estacionamento de um supermercado. Ela parecia diferente, mais tranquila. Estava com ar de satisfação. Ela se aproximou e comentou que eu estava com aparência cansada. Respondi que era só estresse do trabalho. Ela concordou e disse que quando a gente interfere no caminho de alguém, o caminho reage de formas inesperadas. E não tinha ameaça na voz dela. Ela falou com uma convicção. Naquela madrugada mesmo, o sonho mudou. Eu não estava mais no rio. Eu estava dentro do meu próprio quarto, observando a mim mesmo dormindo na cama. E aí no canto escuro, perto da porta, havia uma forma parada. Ela não tinha rosto definido. Eu só via uma presença que parecia existir ali por causa de alguma decisão que eu havia tomado. Acordei de novo às 3h20. Foi nessa semana que encontrei algo enterrado no quintal, perto do muro que separava minha casa da rua lateral. A terra estava mexida, como se alguém tivesse cavado recentemente. Eu cavei com as próprias mãos e encontrei um pequeno saco plástico amarrado com uma linha. Dentro havia uma fotografia minha. Ela foi impressa de alguma rede social e ela estava dobrada várias vezes, coberta por uma mistura de terra escura e fios de cabelo. Eu segurei aquele saco por alguns segundos tentando decidir o que fazer. No final, enterrei novamente no mesmo lugar. Não porque acreditasse realmente em alguma coisa sobrenatural, mas porque eu senti de uma maneira irracional que mexer naquilo poderia piorar ainda mais as coisas. Curiosamente, meses depois que eu mudei para outro bairro por causa do trabalho, os episódios começaram a desaparecer. As madrugadas voltaram a ser silenciosas. O cheiro de vela nunca mais apareceu e o cachorro parou de rosnar. Nunca consegui provar que qualquer uma daquelas coisas estava ligada a Patrícia. Tudo pode ter sido coincidência, uma imaginação ou sequência improvável de azar. Mas às vezes, quando algo começa a dar errado em sequência, ainda lembro da maneira como ela inclinou a cabeça naquele corredor e disse que as coisas sempre acabam se equilibrando. E por mais que eu tente ignorar a ideia, uma parte de mim continua imaginando se em algum lugar ela ainda acredita que certos equilíbrios demoram apenas um pouco mais para acontecer. E o relato acaba por aqui. E olha, esse saco aí que você achou e desenterrou, você poderia ter dado um fim nele, viu? Porque eu acho que a magia aí que ela fez, né? Com a moça lá que resolvia trabalhos espirituais, eu acho que ela fez alguma coisa dentro desse saquinho aí. Você podia ter levado para alguma rezadeira ou dado algum fim. Porque eu acho que tinha coisa nesse saquinho aí mesmo. Mas que bom que quando você se mudou, tudo se resolveu e sua vida caminhou, né? Então é isso, pessoal. Se você tiver algum comentário para fazer desse relato, deixa aí embaixo que eu vou estar lendo e curtindo todos, tá bom? Valeu, até a próxima.